Os falsos profetas não querem que você veja esse vídeo. Não quer que você saiba dos esquemas que eles fazem. As campanhas financeiras, os votos, os sacrifícios, tudo são meios que eles utilizam para realizar seus sonhos de ganância. Os falsos profetas foram advertidos pelo mestre quando disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, mas pelos seus frutos conhecereis. Então, quando o tempo passa, você vai ver quais são os frutos. São vidas realmente salvas de problemas financeiros, vidas mudadas financeiramente. Tem uma fila de gente tão quilométrica quanto aquelas que estão em busca de milagres, ou milagre é a quantidade de propriedades, apartamentos, carros que eles compram. Então é isso aí. Seja bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Eu sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo e você vai ver hoje sobre falsos profetas, sobre o evangelho dos fariseus que estão aí para levedar toda a massa, levando a multidão para o buraco. Pastores suspeitos de aplicar golpes financeiros que lesaram mais de 50 mil fiéis foi preso no Tocantins. Procurado pela polícia do Distrito Federal, Osório José Lopes Júnior foi preso nesta quinta-feira na zona rural de Sucupira, em Tocantins. Alvo da operação Falso Profeta, o pastor é suspeito de participar de um dos maiores esquemas de golpe financeiro já visto no país. Estas imagens mostram uma das ações. Ele chega no local e pede para o responsável pela igreja orar por ele. E na volta, discretamente, mostra uma arma e anuncia o assalto. As investigações revelaram que depois de ser expulso da última igreja onde trabalhou como pastor no Céu Azul, em Valparaíso, ele passou a roubar outros templos. No Brasil existem milhares de templos religiosos denominados como igrejas, mas poucas destas instituições religiosas realmente levam a sério e cumprem o que está escrito, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Vimos nestes templos religiosos pessoas idosas em filas enormes em busca de um milagre. Suposto apóstolo, profetas e pastores comparecem em eventos cheios de pessoas em busca de Cristo. Não, com toda certeza não é de Cristo. Os holofotes têm apenas uma direção: o fariseu hipócrita que se diz profeta de Deus. Onde estão as minhas ovelhas caídas? Fala, meu lindo! Minha linda! Os fariseus hipócritas se mascaram com uma sedução fácil, envolvendo os incautos com sua simpatia e atenção, tudo para criar uma fachada ilusória. Porém, nos bastidores, ele tece sua trama venenosa, insuflando um evangelho distorcido e enigmático que estimula a busca desenfreada por riquezas terrenas. Esse veneno letal é injetado nas almas, ceifando vidas espirituais em massa. Multidões se lançam em busca de milagres e profetas aclamados, cegos para o que verdadeiramente importa: os sinais genuínos e transformadores. E o que a senhora veio buscar aqui hoje? Vim buscar toda a minha cura e a felicidade. E a senhora conseguiu o que a senhora queria? Consegui. O que foi que a senhora conseguiu? Consegui a minha libertação das maldades que tinham feito da minha vida: inveja, bruxaria e peso grande. Os autoproclamados enviados de Deus erguem suas vozes declarando: assim diz o Senhor, mas não passam de eco vazio. A crítica aos falsos profetas é frequentemente reprimida com justificativas conhecidas. Pelo menos ele está divulgando o evangelho. Ele faz caridade, sugerindo orações em vez de questionamentos. O diabo muitas vezes se disfarça em seda e gravata, desafiando nossa percepção de sua verdadeira face. Às vezes, o próprio falso profeta se torna o castigo para aqueles que seguem uma fé vazia. Campanhas como Fogueira Santa, Vale do Sal e Porta do Milagre são apenas artimanhas para enriquecer e erguer mais templos, no extremo oposto daqueles que se proclamam como a igreja verdadeira. Eles batem no peito e negam serem mercenários, mas suas constantes coletas para benefício próprio revelam sua verdadeira natureza, praticando o mesmo jogo dos charlatães da fé. Se não aumentar o valor, não abastece. Mesma coisa é aqui. Se não aumentar o valor da coleta, as coisas também não atingem
ao necessário. Você vai ver 250, 300. Vê se você anda um pouco a pé ou anda menos. E dá um tanque para a obra da piedade. Toda a arrecadação deve ser destinada aos órfãos, às viúvas e necessitados. Mas abusar da fé das pessoas e forçá-las através da sua suposta autoridade para arrecadar dinheiro é um sinal bem visível de alguém que não tem Deus como seu Senhor, e sim Mamon. Entre os mais ricos do mundo, encontramos homens e mulheres que se autodenominam bispos e pastores, mas são verdadeiros fariseus hipócritas. Para eles é simples, oferta e demanda. Ao oferecerem curas místicas e objetos ungidos, transformam milagres em mercadoria e pessoas em clientes ávidos. Porém, não podemos ignorar que algumas vítimas são cúmplices desse circo de estelionato religioso. Crimes ocorrem diante de todos, enquanto a justiça permanece inerte. E aqueles que alertam são silenciados com o pretexto de "não julgueis para não ser julgado". São como papagaios de pirata, repetindo cegamente o que lhes é ordenado, sem sequer consultar o manual do ser humano, onde a verdadeira sabedoria está escrita. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Observaram e entenderam bem o que está escrito? Sim, devemos julgar não pelo que vimos, e sim fazer um julgamento justo e reto. Essas pessoas já estão com a mente cauterizada, cegas pelo Deus deste século. Estão aprovando aquilo que Deus reprova. Charlatões que dizem ser profetas de Deus utilizando de má fé, mas não passam de cães gulosos, raça de víboras, lobos devoradores, criminosos, bandidos e testemunhas fiéis de Satanás. Como explicar alguém que diz ser profeta de Deus e abusa de suas ovelhas com práticas que ferem a imagem de Deus? Esses homens fizeram um Deus conforme a imagem deles. Mentirosos, falsos profetas de Deus, que todo dia têm uma revelação diferente, e suas redes sociais estão cheias de pessoas sedentas, à procura de milagres e não à procura de uma intimidade com Deus. A oração se tornou apenas mais um entretenimento de 10 minutos. Mas como dizem por aí, o que importa é que Deus está falando de alguma maneira em algum lugar, seja na internet ou fora dela. Mas o que realmente alimenta os falsos profetas fariseus hipócritas, lobos devoradores, são as ovelhas. Eventos para eles mesmos e criam temas atrativos abordando cura, libertação e prosperidade, e esses eventos são recheados de pessoas loucas e sedentas. Às vezes não importa muito o que vai acontecer no evento, pois a presença do estelionatário intitulado profeta, pastor, já é suficiente para satisfazer o entretenimento. A fogueira que antes era usada para matar os homens de Deus e se tornava um espetáculo para os romanos, hoje ela é usada para adquirir prosperidade, cura e libertação. A instituição denominada como Igreja, ou melhor, Empresa Universal do Reino de Mamon, e todas as outras, têm a prática de fazer a fogueira santa em seus cultos a Baal e Mamon. Muitas pessoas entregam tudo o que têm em troca de um emprego, cura, restauração ou algo relacionado à sua vida espiritual. Eu acabei manifestando nessa reunião de libertação. Ali foi quando eu vi que eu nunca tive o Espírito Santo. O que eu tinha era um espírito enganador. Foi aí que eu me revoltei. Naquele mesmo dia, eu desci para me batizar. Eu falei comigo mesmo, não vou mais aceitar esse espírito na minha vida. Não vou mais aceitar esse espírito maligno dentro de mim. E ali eu decidi, de fato, de verdade, que eu ia mudar de vida. E aí veio a fogueira santa, veio a campanha de fé. Olha o que Jesus diz sobre esses fariseus hipócritas. Em Mateus 23, 24 a 33. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Essas práticas são realizadas em nome de Deus. Mas qual Deus? A Igreja, ou melhor, Empresa Universal do Reino de Mamon, uma denominação neopentecostal, possui um dos maiores patrimônios do Brasil, com templos luxuosos e líderes que esbanjam glamour, ostentando carros de luxo. Embora a Bíblia não condene o uso do dinheiro, o problema surge quando o dinheiro se torna seu dono e te domina, transformando-nos em seus escravos e levando-nos a mentir e enganar por algumas moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mas hoje seu preço seria bem menor, e seria vendido por esses mesmos supostos pastores que estão se levantando contra a música evangelho de fariseus de Aimee Rocha. Os falsos profetas, os fariseus hipócritas, são o castigo de Deus para aqueles que rejeitam a verdadeira fé, para aqueles que não estudam e nem lê o manual do ser humano, a Bíblia. Não são apenas vítimas, mas cúmplices desse sistema. O liberalismo teológico também se infiltrou nesse sistema religioso. Igrejas evangélicas relativizando o pecado e transformando-o em meras faltas a serem desculpadas. Queira perdoar nossas faltas. Termos bíblicos foram suavizados para evitar ofensas, mas há algo mais ofensivo do que pecar contra Deus? Igrejas inclusivas proliferam, mas no final, insistem que o mais importante é o amor, como se fosse suficiente para justificar tudo. Manto de misericórdia desce sobre mim. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Na verdade, é uma balada de evangelismo, onde a gente vem para convidar as pessoas a conhecerem que Jesus, ele ama os gays, ele ama todos. Como também não encontraram espaço nas igrejas evangélicas, Fábio e Marcos decidiram fundar a Igreja Cristã Contemporânea, onde gays e lésbicas podem adorar a Deus. Esta é a primeira igreja trans do Brasil. A instituição foi fundada por Jacques Chanel em um prédio no centro de São Paulo. Todas as semanas chegam aqui fiéis transexuais, muitas vezes moradores de rua, duplamente excluídos da sociedade. Recentemente, o Papa Francisco concedeu a bênção para casais do mesmo sexo, marcando assim mais uma conquista para o movimento LGBT. Os charlatães religiosos comprometem o evangelho em troca dos caprichos das pessoas. Para eles, não vale a pena proclamar uma mensagem que não seja do agrado do público e evitam qualquer embate, como entoou Aimee Rocha. O foco está em satisfazer o coração, mas o desfecho disso tudo é a apostasia. Esses indivíduos se apresentam como super-homens, com uma suposta visão de raio-x, capazes de prever até mesmo números de documentos e da Mega Sena, tudo em nome de Deus. Eu toquei em você e Deus falou assim pra mim: Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Você conhece Mateus? Não? Então abre Mateus capítulo 1, versículo 23. Preste atenção vocês. Vamos dizer aleluia. O Senhor falou para mim que agora tem uma pessoa que está aqui no nosso meio. Uma não, tem 5. Que vai se tornar milionário. Mas por que isso, pastor Rio? Porque vai sacar na Mega Sena. Glória a Deus. Você quer ver? Nunca mais você vai andar. Nunca mais você vai andar. Nunca mais você vai andar. Nunca mais você anda. Até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos ver então. Desafio. Se eu sou homem de Deus, você vai ver. Você vai aprender a respeitar o profeta. Conta aqui, filha. O diabo levantou até pessoas aqui para tentar te pedir. Vem pra frente, vem, filha, vem. Não liga pra ele, não liga pra ele. Esses fariseus hipócritas distorcem o evangelho. E esses cães gulosos, essa raça de víboras e impostores, estão adicionando acessórios e cargas pesadas à cruz para alcançar a salvação. Não é mais uma questão de graça, mas de méritos. Confessar o nome de Jesus não é mais suficiente. É preciso demonstrar ações. Se não estiver com uma saia que chega aos joelhos, está condenado. Se usar calças, está no inferno. Se der o dízimo, está salvo. Se não der, está condenado. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador,
ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Esses falsos profetas que se dizem pastores e só pregam mentiras baseadas em textos distorcidos da Bíblia, porque ninguém fala ou vê os falsos profetas, os fariseus hipócritas denominados como pastor pregar, dá seus sermões baseados nestas palavras da Bíblia? Será pelo motivo de refutar e ir contra tudo que eles tentam empurrar goela abaixo dos seus seguidores? Eles querem enganar você e fazer você acreditar nas suas interpretações, que vão contra a verdadeira mensagem de Deus. Eles são fariseus hipócritas, raça de víboras, cães gulosos, devoradores. Eles estão desesperados porque através da música Evangelho de Fariseus da Aimee Rocha, os olhos de muitos estão sendo abertos e revelando a verdade. Você não precisa se deixar enganar por eles. Leia a Bíblia. Essa música revela tudo o que esses falsos profetas tentam esconder de você. Ela mostra como eles manipulam as pessoas e se aproveitam da fé alheia. Ela é uma novidade que já está sendo dita há muito tempo, mas que muitos não querem ouvir. Por isso estão desesperados com a música Evangelho de Fariseus da Aimee Rocha. Veja o que está escrito, e esses ladrões escondem de você há décadas, e isso é dito pelo profeta Isaías. Veja: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando comparece diante de mim. Quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades. A minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Será necessário desenhar? Está muito claro. Mas com certeza jamais eles vão pregar sobre isso da forma que está. Você acha que é só isso? Não, tem muito mais. Olha o que o profeta Amós disse: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem-me do barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Não acabou, e essa é uma parte que eles usam para enganar as pessoas. Eles usam as palavras ditas pelo próprio Cristo em Apocalipse, falando à igreja de Laodiceia: assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Vocês acham mesmo que Laodiceia é uma igreja de 4 paredes feita pelas mãos dos homens? É isso que eles querem que você acredite. Laodiceia e as outras 6 são lugares, e quando diz igreja, diz que são as pessoas que habitam nessas cidades. Éfeso, citada no livro do Apocalipse 2, 1-7, uma cidade greco-romana da antiguidade situada na costa ocidental da Ásia Menor. Esmirna, citada no livro do Apocalipse 2, 8-11, uma cidade do sudoeste da Turquia situada na região de Egeu. Pérgamo, citada no livro do Apocalipse 2, 12-17, uma antiga cidade grega que situava-se na Mísia, no noroeste da Anatólia. Tiatira, citada no livro do Apocalipse 2, 18-29, importante centro comercial na Ásia Menor que foi fundado para ser um posto militar.
Sardes, citada no livro do Apocalipse 3, 1-6. Localizava-se no fértil vale do rio Ermo e no sopé do íngreme Monte Timolo. Filadélfia, citada no livro do Apocalipse 3, 7-13. Antiga cidade grega, hoje em território turco sob o nome de Alazehir. Laodiceia, citada no livro do Apocalipse 3, 14-22. Uma das mais prósperas cidades da Frígia durante a época romana. Mas a música Evangelho de Fariseus da AME é uma generalização da igreja. Se for da tal igreja feita pelas mãos dos homens, está generalizando sim. Esses fariseus hipócritas querem exortar a todos com base nas suas interpretações carnais. Essa música é uma exortação sim. Como a carta de Cristo, a igreja de Laodiceia não é uma generalização se for a igreja verdadeira que é as pessoas. Ele mandou outras cartas para outras igrejas, outros povos de outras cidades inclusive. Mas se a carapuça servir e se ela servir meu irmão, que Deus nos conceda arrependimento e a gente se arrependa e que possamos sair desse sistema maligno que é a religião que construiu um templo para dizer e introduzir na mente das pessoas que aquele covil, aquele lugar é a casa de Deus. Veja o que está escrito em Atos 7, 49-50. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. É isso aí. Um dos fatores pelos quais os falsos profetas estão em atividades já há muitos anos, principalmente aqui no Brasil, poderíamos dizer 1911, 1911, a igreja que eu fiz parte, a Assembleia de Deus Ministério Belém, o Ministério Templo Central aqui no Ceará. O que ocorre é que existe uma multidão de pessoas em busca de milagres. Ora, não é só aqui no Brasil, como na África e muitos outros países. As pessoas precisam comer todo dia. As pessoas estão condicionadas à indústria, seja o comércio ou a indústria farmacêutica que estão ligados à indústria alimentícia e à indústria farmacêutica, por exemplo. Então as pessoas precisam de comida e precisam de remédio. Mesmo aonde poderemos dizer que mora a saúde e a vida, em algumas tribos, no meio da mata virgem, da mata fechada, seja Amazônia, seja Pantanal, Mato Grosso do Sul, ou qualquer uma mata que houvera uma tribo de índios. Mesmo lá, quantas vezes passa aviões enviados pelo sistema, ligados à Organização Mundial de Saúde, lançando vírus em cima, simplesmente mexendo no céu atmosférico e pondo vírus e fazendo chover ali para levar doença para as pessoas, para que as pessoas dependam. Então as pessoas são dependentes de saúde, as pessoas são dependentes da prateleira para poder viver. As pessoas dependem de tudo, porque o sistema fez isso com as pessoas. E aí as pessoas sentem a dependência de uma vida melhor do que essa. Tem desejo de ter uma vida mudada. E essa multidão está desesperada, principalmente em países emergentes ou em países chamados de terceiro mundo. As pessoas precisam. E agora, quem poderá nos defender? Aí surgem os super-heróis, entre aspas, os homens da fé, trazendo a salvação para estas pessoas, prometendo uma vida eterna e prometendo uma vida abundante ainda aqui. Que aqui passou tanta luta, mas é porque Deus estava preparando para abençoar com a vida financeira muito maravilhosa, né?